Quarta dica, coloquei aqui. Sujo. O que é sujo? O nome sujo. O nome sujo, na verdade, ele pode ser, na verdade, a solução do seu problema, ao invés de ser o problema maior que você tem. Mas, Anderson, você está dizendo para mim que eu tenho que ficar com o nome sujo? Não, não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo para você que quando você tem o nome sujo, o banco ele perde um fator psicológico muito forte na cobrança dessa dívida. Uma coisa é eu cobrar a dívida de alguém que tem o nome 100% limpo, que não deve para ninguém, quer dizer, deve, mas não tem o nome ainda negativado. E aí essa pessoa tem um medo muito grande de ter o nome sujo, isso pode trazer um problema para créditos, para outras coisas, porque a vida da pessoa continua, né? A pessoa continua comprando, muitas vezes ela tem a dificuldade de administrar a sua dívida, mas continua gastando. Então ela perder esse poder de compra é uma coisa assim que psicologicamente é muito complicada para ela. E aí pode até impactar em alguns aspectos até para ela manter ali a sua vida financeira. Agora, quando essa pessoa ela já está com o nome sujo, o poder de negociação dela é mais forte, é maior. E quando você observa, por exemplo, o que está acontecendo na prática hoje, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, é que dívidas que estavam lá em cima, elas vão ficando cada vez mais lá para baixo, em virtude dessas pessoas já estarem com o nome sujo, e não muitas vezes há algum tempo. Então, a sua força de negociação é maior, porque o que o banco vai fazer? Se o banco já negativou o seu nome, o que ele pode fazer é abrir um processo, por exemplo, contra a sua pessoa, o que não é comum hoje, esse tipo de situação. Normalmente, quando tem um bem atrelado, que o banco quer, então, reaver esse bem, aí, obviamente, isso vai acontecer, como caso de bancos, casos de financiamentos de carros, financiamentos de imóveis e tudo mais. Então, o banco tem esse bem atrelado. Quando se trata simplesmente de valores, de créditos, ou de fiança relativos a créditos, por exemplo, para o banco conseguir algum bem, ele vai ter que, então, fazer prova disso aí, muitas vezes não é muito interessante para o banco, principalmente quando os valores não são muito relevantes. Então, a pressão que ele tem é o nome sujo. Agora, isso pode ser a seu favor. Então, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é, ao ter o nome negativado, usar isso ao seu favor. Você já está com o nome negativado, então você tem mais força de argumentação em cima de um processo de negociação. Então, se o banco está pedindo, por exemplo, para você, vamos imaginar de forma prática, o banco está pedindo para você 10 mil reais pela sua dívida. Oferece 3 para o banco. Oferece 3. Veja o que ele vai dizer para você. Você vai ver que muitas vezes o banco vai aceitar, mesmo você ofertando um valor muito inferior ao valor, até o valor original. Olha só o que acontece com a dívida. O fator tempo influencia diretamente o valor da dívida. Então, por exemplo, uma dívida hoje, vamos falar um valor de 10 mil reais. Uma dívida hoje de 10 mil reais que você não pagou. O que vai acontecer? No primeiro ano, esse 10 mil reais vai virar 15, 20, e aí vai subir. Você não pagou. Então, o seu nome foi negativado lá dias ou meses depois. O seu nome já está negativado, a dívida continua crescendo. Aí a dívida chega a um patamar que ela triplicou o valor, talvez até mais. E aí o banco diz para você, através de um agente de cobrança, tal, sua dívida é 30 mil com o banco. Era 10, só que ela passa a ser 30. E aí chega um momento que o banco começa a perceber, passar 1, 2, 3 anos, mas você está falando que eu vou ficar 2, 3 anos com o nome sujo? Não estou falando, estou falando a realidade do que acontece. O que você vai fazer é uma decisão sua, é óbvio, ok? A realidade do que acontece. Em relação a essa dívida, passado algum tempo, essa dívida começa a cair. Então, ou seja, na verdade, não é que ela cai em valor, mas ela cai na negociação. Então, o banco vai chegar um momento que, para ele, é melhor ele receber menos do que os 10, que era o valor original, do que ele não receber absolutamente nada. Porque, passados os 5 anos, esse débito vai decair. Ele não vai ter mais o poder de utilizar a negativação do nome, o que é um trunfo que o banco tem hoje. Outra coisa que você tem que entender em relação a isso é que esse não é o fim do mundo, gente. Não é só você que está devendo, não é só você que teve o nome negativado, esse não é o fim do mundo para você. Na verdade, isso é uma fase que você está passando e que muitos, milhares, milhões de brasileiros estão passando também. Então, você não deve se sentir, de uma certa forma, psicologicamente afetado pelo fato de você ter o seu nome negativado. Então, a pressão que o banco vai fazer, que a financeira vai fazer, que um escritório jurídico vai fazer, é uma pressão que você pode atender de forma adequada essas pessoas, você pode
explicar a situação para essas pessoas e você pode, inclusive, utilizar essa sua situação atual como uma maneira de ajudar nesse processo de negociação. Então você entendeu como muitas vezes o fato de você ter o nome sujo pode até ajudar no seu processo de negociação? Mais uma vez, eu quero dizer para você uma forma bem clara para você entender qual é o raciocínio de todas essas dicas que eu deixei aqui para você. E mais a dica final que eu vou dar no próximo vídeo. Olha, nós estamos falando aqui sobre um processo que chama-se administração de dívidas. Uma pessoa que precisa administrar dívidas são pessoas que, na verdade, ela tem várias dívidas diferentes, que ela precisam passar por um processo de reorganizar a vida financeira dela. Não adianta nada você querer ficar naquele circuito de ficar pagando somente aqueles juros e nunca sair daquela situação, porque você nunca vai resolver o seu problema. Você só vai ficar pagando o dinheiro ali para os seus credores e vai continuar devendo o valor original. Na administração de dívida, você precisa sim, de fato, liquidar esses valores. E aí, com um pouco mais de administração, de técnicas, isso vai te ajudar muito você ter melhores resultados, tá bom? Então, aqui fica a quarta dica para você e vamos para a última dica.